bem-vindo ao nosso canal. Primeiramente, para mim, é um grande prazer estar fazendo essa entrevista, já que eu acredito que irá atingir um grande número de pessoas pelo fato da popularidade do canal Publicador do Reino. E essas pessoas poderão se beneficiar das informações aqui decorrentes, sempre tendo em mente o que? A honra e a glória do nosso Deus e Pai, Jeová, e do nosso líder e Rei, Senhor Jesus Cristo. Então eu desejo uma boa noite a todos os ouvintes e que possam tirar o máximo de proveito dessa entrevista. Então vamos lá. Antes de mais nada, gostaria de saber há quanto tempo o irmão é testemunha de Jeová e o que motivou a estudar a Bíblia. Por favor, todos aqui querem saber um pouco mais a respeito de você, meu irmão. Bom, a minha irmã começou a estudar a Bíblia primeiramente e logo depois os meus pais, que começaram a frequentar o Salão do Reino quando eu tinha aí uns 6 anos de idade mais ou menos, tá? E isso foi por volta lá do ano de 1987, 88. Me batizei em 1996 no Salão de Assembleias de Sertãozinho em São Paulo, interior de São Paulo, né? Aqui próximo de Ribeirão Preto. E comecei a estudar profundamente os assuntos bíblicos de forma sistemática, vamos dizer assim, né? Só em 2014. Então, a princípio, eram assuntos relacionados aos costumes pagãos babilônicos, que inclusive estão ativos em nossa sociedade até hoje. E o que me motivou foi algumas séries bem interessantes que assisti no YouTube lá por volta de 2008. Porém, essas séries, né? Alguns raciocínios usados estavam bem distorcidos. Então eu resolvi fazer uma série que não foi lançada ainda, talvez eu lance no futuro, né? Com uma interpretação mais coerente e baseada no contexto histórico, e principalmente na Bíblia, que é o que nos interessa. Eu fiz algumas pesquisas sobre os deuses da antiguidade, sobre pirâmides, simbolismos. E quando eu cheguei no símbolo da cruz, né, a pesquisa não parava de dar continuidade. E foi aí que percebi que era um assunto de uma complexidade muito grande. Então, logo depois, eu encontrei alguns sites apologéticos na internet, como, por exemplo, o site Testemunhas de Jeová Defendidas. Inclusive, é um grande amigo nosso, né? E comecei a me empenhar mais ainda em pesquisas abalizadas e acadêmicas. Isso me motivou a me especializar no assunto, já que é bem polêmico, né? Por que é polêmico? Porque as testemunhas de Jeová afirma que o nosso Senhor Jesus Cristo não morreu numa cruz como entendemos hoje. Ou seja, com duas vigas em cruzamento, né? Mas sim que morreu numa estaca, num único poste. E que a cruz, na verdade, é um símbolo pagão. Olha só, né? Chega a ser chocante para algumas pessoas aí que se dizem ser cristãs, né? Mas um detalhe curioso que talvez muitos não saibam é que não foram as testemunhas de Jeová que começaram a questionar se Jesus morreu numa cruz ou não, mas os pesquisadores da área acadêmica, isso nos meados de 1800. Bem, mas vem cá. Algumas pessoas elas dizem que na Bíblia dela está escrito que Jesus ele morreu numa cruz. E ponto final. Então elas chegam a concluir que esse tipo de debate ele só vai servir para tentar confundi-la, para se criar contendas, tentar invalidar a palavra de Deus, e que pouco importa se Cristo ele morreu numa cruz ou ele morreu numa estaca. O que você então teria a dizer sobre isso?
Ao contrário do raciocínio empregado, o objetivo desse estudo é validar a palavra de Deus, ir em busca da verdade. E se na Bíblia dessa pessoa está dizendo que Cristo morreu numa cruz, e na minha está dizendo que morreu numa única estaca, então uma das duas aí está faltando com a verdade, né? Então isso por si só é um argumento que exige dos tradutores mais exatidão, pois a Bíblia não é um livro qualquer, né? Mas a palavra de Deus. Mas considerando que a cruz é um dos principais símbolos da cristandade e que existe uma veneração por ela e é sinalizada na testa e no peito como forma de proteção e bênção, vemos uma relevância nisso. Agora veja bem, se Jesus de fato não morreu numa cruz e esta ser um símbolo pagão, seria correto introduzir um símbolo satânico no seio da religião pura? Claro que não, né? Porque quando falamos de paganismo, estamos falando do quê? Na verdade, estamos falando de satanismo. Então, por isso, vemos a importância de se apurar esse assunto. Bem, então nos diga, o quão abrangente é essa pesquisa que você fez sobre a cruz? A minha pesquisa abrange desde a etimologia das palavras gregas e latinas, no, no campo da erudição, né? Abrange a arqueologia, a literatura antiga e também a exegese bíblica, né? Que sempre será o mais importante aí. Consultei os melhores léxicos, dicionários, enciclopédias, visitei sites de museus famosos, também consultei textos antigos, como por exemplo dos historiadores Heródoto, Sêneca, Flávio Joséfo, Plutarco, Tucídides e muitos outros, né? E também muitas traduções da Bíblia. Consultei também as pesquisas da arqueóloga e historiadora Patrícia do Vale Pontim em Os Troféus Militares e a Memória da Guerra na Grécia Antiga, pela revista Museu de Arqueologia e Etnologia. Também a matéria da revista Brasil-Europa, pertencente à Academia Brasil-Europa de Ciência da Cultura e da Ciência em Institutos Integrados, do professor e Dr. Antônio Bispo e do Dr. Hauskett. Também o livro A Cruz Universal. Muito bom esse livro, viu? Dos pesquisadores Raymond Christinger, Jim Ercole e Patrick Solier. Então esse livro me trouxe uma noção muito grande sobre o simbolismo da cruz em diversas culturas da antiguidade. E com certeza muitas outras obras literárias, se eu for citar aqui, vai estender muito tempo, né? Eu gostaria de deixar claro uma coisa, que na verdade são várias coisas, né? Que eu não tenho nenhuma formação acadêmica, eu sou um pesquisador independente e encaro essa matéria como uma tese. E espero que sirva como inspiração para mais pesquisadores, né, que desejam se aprofundar no assunto, já que essa minha tese não abrange tudo em detalhes o que há de ser falado sobre a cruz. Então essa minha pesquisa em nada, olha só, em nada tem a supervisão ou apoio direto da Associação Torre de Vigia das Testemunhas Cristãs de Jeová. E nem sou representante das Testemunhas de Jeová nessa entrevista. Então eu quero deixar isso bem claro para que alguns não concluam que estou aqui em nome dessa organização fantástica da qual tenho orgulho em fazer parte. Então, não concluam isso, tá? Então, eu espero nessa entrevista abranger o máximo possível sobre o assunto e esclarecer os principais pontos dessa polêmica. E eu peço perdão antecipadamente
Para quando eu for pronunciar aí as palavras em grego, hebraico, inglês, francês, latim, né? E etc. Pois nem em português eu sei falar direito, né? Quanto mais outras línguas. Muito bem. Após essas perguntas, né, de introdução, eu gostaria de começar a entrevista já falando sobre os troféus da vitória. Eu li bastante coisa no seu blog, né, essas matérias sobre isso, e realmente é algo muito interessante. O que você poderia falar para a gente a respeito disso? Olha, foi bom você já começar por essa parte, pois é a mais curiosa e interessante de toda a matéria. E por ser uma entrevista muito longa, né, e técnica, eu creio que esse assunto sobre os troféus militares vai prender a atenção das pessoas até o final. Então vamos ao que interessa, né? Primeiramente, vou recorrer aqui aos escritos cristãos, entre aspas, que vão desde o apócrifo chamado Epístola de Barnabé até os escritos dos pais da igreja, né, que é Justino, Tertuliano, Ireneu de Leão, Minúcius Félix e outros, que descrevem um instrumento cruciforme na punição de Jesus. Então isso nos faz pensar que realmente existia a crucificação, entre aspas, né, na época. Porém, nenhum deles foram testemunhas oculares da execução de Jesus. Nenhum deles ali viu, né, a cena de Jesus sendo morto. E até porque as primeiras menções de que Jesus foi executado num instrumento em formato cruciforme aparece lá por volta do ano 135 depois de Cristo, né, com a suposta Epístola de Barnabé e Justino de Roma. Ou seja, mais de 100 anos após a morte de Jesus. Então sabemos muito bem que já na época do apóstolo Paulo e nos escritos de Pedro e João é mencionado que o surgimento da apostasia, né? Ou seja, seitas que distorciam as verdades bíblicas, se dizendo ser os verdadeiros cristãos. Então, para nós, testemunhas de Jeová, que estudamos as Santas Escrituras, concluímos que os pais da igreja não possuíam ou não praticavam a verdade exata. Então, esses escritos não servem de base fidedigna, né, para provar algo bíblico. No entanto, os pais da igreja, no sentido histórico-religioso pagão, eles nos fornecem aí um vasto material, né? Pois muito eram os ataques contra o paganismo. Inclusive, eles faziam debate ali com os pagãos, né? E a cruz é mencionada como sendo um símbolo de veneração entre os pagãos ali, né? Mas isso se dava por causa de Cristo? Claro que não, né? Porque a cruz era venerada há milhares de anos antes de Jesus e totalmente fora de um possível contexto bíblico. Então vamos ver o que os próprios pais da igreja relataram sobre a cruz e o que isso tem a ver com o troféu de vitória. Então, primeiramente, vamos ver aí Tertuliano em Apologia, capítulo 16, versículos 7 e 8. Olha só o que ele disse aí, ó. Mostramos antes que vossas divindades são feitas de formas modeladas a partir da cruz. Mas vós também cultuais as vitórias, porque em vossos troféus a cruz é o coração, ou interior do troféu. Tertuliano, ele deixou claro que os deuses pagãos eram modelados na forma da cruz, e que o culto da cruz em relação às vitórias entre os romanos era uma prática bem comum. Mas não para por aí. Vamos ver o que o outro pai da igreja disse, né? Minúcius Félix, em Otávio, capítulo 29, diz o seguinte, ó. Por outro lado,
Vocês que consagram deuses de madeira, talvez adorem cruzes de madeira como parte de seus deuses. O que mais são os seus estandartes, bem como as suas bandeiras e insígnias, a não ser cruzes douradas e ornadas? Os vossos troféus vitoriosos não apenas imitam a aparência de uma simples cruz, mas também de um homem afixado a ela. Bom, Félix também menciona que os deuses feitos de madeira talvez sejam adorados em forma de cruz, como parte destes. E ao falar ali dos troféus de vitória, e diz que há um homem afixado nesse troféu, que tinha a forma de uma cruz, né? Esse troféu. Bem interessante isso, né? Então vamos mais à frente para nos dar mais detalhes sobre esse culto. O livro Patrística, agora dessa vez é o pai da igreja Justino de Roma, da editora Paulus, em sua primeira apologia, capítulo 55, nas páginas, na verdade, né, 71 e 72, diz no tópico: a cruz desconhecida pelos demônios. E ainda, as vossas próprias insígnias deixam manifesta a força dessa figura, isto é, vossos estandartes e troféus de vitória, com os quais em todo lugar realizais as vossas marchas, mostrando os sinais do império e do poder, até quando o fazeis sem vos dar conta deles. As próprias imagens de vossos imperadores, quando morrem, são consagradas por vós com essa figura, e vós os chamais deuses em vossas inscrições. Espera só um minuto. Justino diz que as imagens dos imperadores eram afixadas ou consagradas junto à figura da cruz. E estes eram chamados de deuses. Curioso, não? Vamos dar continuidade ao que Tertuliano disse em Apologia, capítulo 12, versículo 3. Que imagem não é primeiro formada de barro ou argila e depois plasmada numa cruz ou numa estaca? O corpo de vosso Deus é primeiro consagrado num patíbulo. Tertuliano, em As Nações, capítulo 12, nos mostra bastante detalhes sobre o culto da cruz entre os romanos. Eu acho impressionante como é ignorado esses detalhes pelos ministros religiosos hoje em dia, né? Eu vou traduzir aqui algumas passagens interessantes desse capítulo para nos dar bastante esclarecimentos. Então diz o seguinte, ó: uma cruz é no seu material um sinal de madeira. Entre vocês também o objeto de adoração é uma figura de madeira. Não importa para o presente o que é a forma, desde que o material seja o mesmo. A forma também não tem importância. Se assim for, seja o corpo real de um Deus. Agora, você tem menos para desculpar, pois você dedica à religião apenas um pedaço de madeira imperfeita mutilada, enquanto outros consagram ao propósito sagrado uma estrutura completa. A verdade, no entanto, afinal é que sua religião é toda na forma da cruz, como eu mostro. Desde que a cabeça se eleve e a parte traseira tem uma direção em linha reta e os ombros projetam lateralmente, se você simplesmente colocar um homem com os braços e as mãos estendidas, você vai fazer o esboço geral de uma cruz. Começando então a partir dessa forma rudimentar e suporte, por assim dizer, ele aplica um revestimento de argila e gradualmente completa os membros e forma o corpo e cobre a cruz por dentro com a forma que ele destina-se a imprimir sobre a argila. Então, a partir desse design, com a ajuda de compassos e moldes de chumbo, ele tem tudo pronto para a sua imagem que está a ser trazida para fora, em mármore ou barro, ou qualquer que seja o material que tenha determinado a fazer seu Deus.
Isto então é o processo. Após a moldura em forma de cruz, a argila. Depois do barro, o Deus. Numa rotina bem compreendida, a cruz se transforma em um Deus através do meio argiloso. Exemplos não estão longe de buscar. Suas vitórias são celebradas com cerimônias religiosas como deidades. As estruturas em que você suspende seus troféus devem ser cruzes. Estes são, por assim dizer, a própria essência de seus desfiles. Assim, em suas vitórias, a religião de seu acampamento fazem das cruzes objeto de culto. Seus estandartes é adorado. Seus estandartes são a sanção de seus juramentos. Seus estandartes são preferidos antes do próprio Júpiter. Mas todo esse desfile de imagens e essa exibição de ouro puro são como tantos ornamentos das cruzes. Da mesma maneira, nas bandeiras e insígnias que seus soldados guardam com cuidado e não menos sagrado, você tem as flâmulas e vestimentas de suas cruzes. Então vemos que esses pais da igreja, eles estão relatando um dos principais cultos dos romanos, né? E as cruzes eram ornamentadas e expostas em todo o acampamento do exército romano. E essas cruzes eram o que? Eram os estandartes e o troféu de vitória, né? E o mais interessante é que os imperadores romanos eram considerados deuses e depois que morriam, era feita uma imagem de cera desses imperadores. E essa imagem era fixada numa cruz, que o pai da igreja Félix chamou de troféu de vitória. A história diz que acontecia isso, né? Inclusive, o historiador Apiano, em As Guerras Civis, diz alguns detalhes sobre o funeral do imperador Júlio César, e que fizeram uma imagem de cera dele e a fixaram num dispositivo que ficava exposto ao público romano enquanto Marco Antônio discursava. Esse dispositivo, onde eram sustentadas as imagens de cera dos imperadores, segundo o que os próprios pais da igreja relataram, né, era uma cruz chamada de Troféu de Vitória. Também, Nicolau de Damasco, em Vida de Augusto, ele viveu ali por volta do ano 64 a.C. e 14 depois de Cristo, diz que Júlio César foi honrado como um deus em seu funeral. Então vemos na imagem aí a imagem de cera do imperador romano consagrado num troféu de vitória, e esse seria o funeral de Júlio César. Percebemos que esse ritual não se trata de uma humilhação e execução de alguém, mas de um simbolismo religioso, e nos faz pensar em algo bom, né? Porque é explicitamente nomeado do quê? De vitória. E o que esse ritual significa? Que tipo de vitória seria? Então, logo eu falarei sobre isso. O que você vê numa igreja católica é a imagem de um Deus, né? Pois Jesus, para os trinitários, é o próprio Deus. E Jesus ele está fixado o quê? Numa cruz, né? Que é chamada curiosamente pela própria igreja de sinal de vitória. Não acha isso estranho, né? A tamanha similaridade com o culto pagão romano? Então, como pode um instrumento de tortura, morte, humilhação, desgraça e perdição ser o principal símbolo da cristandade e ser chamado de sinal de vitória? Vamos ver algumas matérias onde a cruz é chamada de sinal de vitória ou símbolo de vitória pelos próprios cristãos aí da cristandade, né? Então, o professor Felipe Aquino, que é um grande apologista católico desde 1970,
Ele é professor de História da Igreja do Instituto de Teologia Bento XVI, da Diocese de Lorena e da Canção Nova. Inclusive, ele é cavaleiro da Ordem de São Gregório Magno, que foi um título concedido pelo Papa Bento XVI. Né? Então, em sua matéria, Por que a cruz é o sinal dos cristãos, ele diz o seguinte, ó. Após a conversão de Constantino, 337 d.C., a cruz deixou de ser usada para o suplício dos condenados e tornou-se o símbolo da vitória de Cristo e o sinal dos cristãos, como mostra de muitas maneiras a arte, a liturgia, a piedade particular e a literatura cristã. A cruz tornou-se, então, sinal da paixão vitoriosa do Senhor. Conscientes de seu valor, os cristãos ornamentavam a cruz com palmas e pedras preciosas. É engraçado que vimos há pouco que Tertuliano disse que os romanos pagãos ornamentavam suas cruzes sagradas, né? Não acha estranha essa semelhança? Não, diz também na matéria dele que a cruz deixou, né, de ser usada para o suplício dos condenados e tornou-se o símbolo de vitória de Cristo. Como se deu isso? Continuando as citações, né? A revista católica Pergunta e Responderemos, número 351, diz o seguinte: a conversão de Constantino ao Evangelho em seu leito de morte e a profissão de fé cristã dos imperadores subsequentes fizeram desaparecer o suplício da cruz. Esta se tornou então unicamente sinal da paixão vitoriosa do Senhor. Temos até um livro onde o título é Cruz, Sinal de Vitória, é do padre Lourenço Ferronato. Então vemos em muitos sites cristãos e imagens da internet onde relaciona a cruz com vitória, né? Então a cristandade usa o argumento de que Jesus, por ser ressuscitado e ter nos concedido a graça e a esperança de vida para toda a humanidade, transformou simbolicamente a desgraça da cruz numa vitória. Ou seja, Jesus venceu a morte e a desgraça. Mas o que a história nos diz sobre o imperador Júlio César? Não foi ele também traído e esfaqueado até a morte? Não foi uma total desgraça para ele também? E depois foi afixado numa cruz, no troféu de vitória, né? E recebeu todas as honrarias de um Deus no discurso de Marco Antônio. Não foi ele ressuscitado e subiu aos céus também? Então, para confirmarmos isso, né, de que existia a crença de que os imperadores subiam aos céus após a morte, né? O próprio Justino, na primeira Apologia, capítulo 21, ele disse sobre as crenças dos pagãos da ascensão aos céus, né? Então ele diz o seguinte, ó: Jesus foi crucificado, morreu e, depois de ressuscitado, subiu ao céu. Não apresentamos nada de novo, se leva em conta os que chamais de filhos de Zeus. E Justino continua, né? Hermes, o verbo intérprete e mestre de todos, Asclépio, depois de ter sido fulminado, subiu ao céu. E mais à frente diz mais ainda, né? Passo por alto também vossos imperadores mortos, aos quais tendes sempre como dignos da imortalidade, e nos apresentais algum infeliz que jura ter visto César incinerado, subir da pira ao céu. Então aqui Justino está atacando a crença dos pagãos de que os imperadores, depois de mortos, eles subiam aos céus, né? Mas voltando ao raciocínio,
Será que Júlio César, como um deus, ele também transformou bem antes de Cristo, né, a desgraça da cruz em uma vitória? É claro que não, né? Pois Júlio César ele nem foi morto no instrumento de tortura. Então vemos que os argumentos da cristandade não resistem aos fatos e a tamanha similaridade com o culto pagão romano é surpreendente, né? Realmente, olha, eu estou bem impressionado com o que você acabou de falar. Mas, apologista, segundo o que você nos mostrou, Tertuliano ele disse que a cruz, na verdade, ele é um deus de braços abertos. E você também falou que Félix ele sugere essa ideia. Eu gostaria que você explicasse um pouco melhor isso para nós, por favor. Bom, a revista católica Pergunte e Responderemos número 45 diz: o terceiro título que outrora valorizava a cruz era a afinidade com o tipo humano. Com efeito, desde que estenda os braços para os lados, o homem toma a forma de cruz. Em consequência, não era raro dizer-se que o homem foi feito segundo a figura da cruz. Nos destroços da pré-história encontram-se amuletos e ídolos a representar o homem em forma de cruz. Então, esse é o motivo de a chamada cruz latina ser mais longa no traço de baixo, pois imita o corpo humano em pé e de braços abertos. Então a revista fez uma afirmação interessante, né? De que amuletos e ídolos, ou seja, deuses com os braços estendidos, tomando a forma da cruz. E é bem verdade que os deuses da antiguidade, né, esses deuses pagãos, tinham uma forma humana e até de animais. Então vejamos alguma dessas figuras cruciformes da antiguidade. Então nessa primeira figura são cruciformes de Chipre, né? São datados de 2500 anos antes de Cristo. Então essa segunda imagem é o deus de Canaã, do século XV ou XIII antes de Cristo. Temos a seguir a deusa Ísis, protetora do sarcófago do rei. E agora o mais interessante, né, que é a moeda de César com o troféu de vitória. E por último, Jesus com os braços abertos. Coincidência? A primeira menção dos braços abertos no meio cristão, entre aspas, né, simbolizando a cruz, é nos escritos apócrifos, conhecido como Epístola de Barnabé. Só para deixar claro, foi recusado como inspirado pelos pais da igreja, tá? Eusébio e Jerônimo recusou como inspirado, né? Mas acredito que as interpretações dos pais da igreja sobre o símbolo da cruz no Antigo Testamento venha desse apócrifo. Então, veremos, né? No capítulo 12 dessa Epístola de Barnabé diz o seguinte, ó: ele ainda fala a Moisés quando Israel é atacado pelos povos estrangeiros, para lembrar-lhes nesse combate que era pelos pecados deles que estavam sendo entregues à morte. Falando ao coração de Moisés, o Espírito lhe fez representar a figura da cruz e de quem sofreria, pois, dizer-lhe, se não esperarem nele, serão eternamente atacados. Então Moisés amontoou as armas no meio do combate. Eu vou repetir essa parte novamente. Então Moisés amontoou as armas no meio do combate e, de pé, no lugar mais alto de todos, estendeu os braços e assim Israel venceu novamente. Em seguida, cada vez que os abaixava, os israelitas sucumbiam outra vez. Por quê? Para que soubesse que não podiam ser salvos se não confiasse nele. Por meio de outro profeta, ele diz ainda: o dia inteiro estendi meus braços para um povo desobediente
e que se opõem ao meu justo caminho. Outra vez ainda, no momento em que Israel sucumbia, Moisés fez prefiguração de Jesus, mostrando que ele devia sofrer. Justamente aquele que acreditava em estar morto na cruz haveria de dar a vida. Bom, esse relato bíblico da guerra entre os israelitas e os amalequitas se encontra no livro de Êxodo, capítulo 17, versículos de 8 a 16. Podemos observar que o autor dessa suposta epístola diz que Moisés amontoou as armas no meio do combate. Porém, não há esse acontecimento na Bíblia, né? Ele acrescentou esse acontecimento, né? Em relação a essa falsa afirmação, vejamos o que diz a matéria: os troféus militares e a memória da guerra na Grécia Antiga, na página 222. O troféu seria uma consagração parcial. Além disso, podiam distinguir-se dois tipos: o troféu tumuliforme e o antropomorfo. O primeiro seria mais tardio e mais frequente entre os romanos. Trata-se de um amontoamento de armas, onde dominam os escudos. É bem provável que os romanos absorveram esse ritual dos gregos. Então, vemos aí na imagem um troféu romano das guerras dacianas, que é datado do ano 113 depois de Cristo. Então temos aqui nessa imagem uma cruz vestida com uma armadura e podemos observar na base as armas amontoadas, né? Que coincidência com o relato da suposta epístola de Barnabé, né? Então, com respeito a isso, a matéria continua dizendo, né? Em Os Troféus Militares e a Memória da Guerra na Grécia Antiga, na página 230. O troféu era um manequim cruciforme revestido de armas, de maneira a lhe dar a aparência humana. Não era um monumento comemorativo. No geral, representava ou sugeria particularidades de uma vitória. Ele pode ser definido como o resultado de um ritual de armas. Era sagrado, se dedicava a uma divindade que estava presente na contenda e, de algum modo, era um receptáculo e representação da mesma, ou seja, da divindade, sobretudo Zeus Tropaios. Então vemos aí agora um troféu de vitória do primeiro século depois de Cristo, né? Que se encontra no Museu de Berlim. Então chegamos ao entendimento que a cruz era a representação de um Deus vestido com armaduras. Os troféus militares e a memória da guerra na Grécia Antiga, na página 224, diz que o pesquisador Picard concluiu que o troféu não é outra coisa senão uma estátua de uma divindade armada. Então, citei essa passagem agora para confirmar que a cruz é uma divindade, era um deus, né, vestido de armadura. Então podemos concluir que o autor dessa chamada Epístola de Barnabé forçou os acontecimentos de Moisés na guerra contra os amalequitas para se assemelhar às ritualísticas sagradas praticadas pelo exército romano. Então começamos a ver o modo sutil que esses chamados cristãos estavam introduzindo um símbolo satânico no seio do cristianismo. E eu pergunto a qualquer um, né? Onde se encontra no Novo Testamento, pelo apóstolo Paulo, Pedro, João, etc., essa interpretação ou aplicação do Velho Testamento
de que Moisés estava prefigurando a cruz de Cristo. Não existe nenhuma menção sobre isso, somente de homens que se diziam ser os sucessores dos apóstolos. Bom, sobre essa representação dos braços abertos, formando uma cruz, né? Justino Marte, no diálogo com Trifão, no capítulo 90, página 251, da editora Paulus, diz: quando o povo fazia guerra contra Amaleque, e o filho de Nave, a quem foi dado o nome de Jesus, comandava a batalha, Moisés orava a Deus com as mãos estendidas. Or e Arão a sustentaram o dia todo para que elas não se abaixassem por causa do cansaço. Como está escrito nos próprios livros de Moisés, o povo era vencido se essa figura que imitava a cruz cedia um pouco. Entretanto, enquanto permanecia nessa forma, Amaleque era derrotado. E se o povo tinha forças, era por causa da cruz que as tinha. De fato, o povo levava vantagem não porque Moisés orava dessa forma, mas porque ele formava o sinal da cruz. Eu vou repetir essa parte. O povo levava vantagem não porque Moisés orava dessa forma, mas porque ele formava o sinal da cruz, pois era o nome de Jesus que comandava a batalha. Também um pouco mais à frente, na página 253, Justino reafirma: por outro lado, o mesmo sinal, o da cruz, se manifesta como uma maldição e condenação aos incrédulos. Do mesmo modo, como, tendo o povo saído do Egito, Amaleque era derrotado e Israel vencia por causa da figura formada pelos braços estendidos de Moisés e pelo nome de Jesus dado ao filho de Nave, Josué. Espere um instante. Justino segue o mesmo raciocínio da suposta epístola de Barnabé, mas nos traz um detalhe bem interessante, de que o sinal da cruz se manifesta como maldição e condenação aos incrédulos. O troféu de vitória, logicamente, para os vencedores, tinha um significado positivo, mas para os inimigos tinha um significado terrível. Então vamos ver o que dizem o troféu Traiane como marco aterrorizador do triunfo sobre a barbárie, da revista Brasil Europa, sob a direção do professor Dr. Antônio Alexandre Bispo. Etimologicamente, a designação recorrendo ao termo tropaio, ou troféu, associa-se com o ato da fuga e com o ponto crucial de mudança dos acontecimentos. Indica, assim, a prática de, no campo de batalha, no local onde o inimigo abandonou o campo, batendo em fuga, afincar-se um madeiro no qual se penduravam armadura e armas dos vencidos. Dessa forma, como também representado no troféu Traiane, surgiu uma figura humana como se estivesse empalada, ou seja, atravessada por um pau pontiagudo. Tratava-se, assim, de uma imagem que possuía certamente um sentido cultual, sendo acompanhada por práticas rituais. Essa prática deve ser vista também na sua função aterrorizadora do inimigo. Este, vendo-a, sabia que seria tratado duramente pelos vencedores. A atroz prática do empalamento surge em tradição remotamente à antiguidade, que teve a sua expressão no troféu Traiane e é, portanto, estreitamente vinculado com a vitória dos romanos e com uma consciência histórica de romanidade dela decorrente. De acordo com isso, o pesquisador Andreas Joseph Jansen diz que o troféu seria a representação simbólica do oponente vencido na batalha. Então vemos que o troféu de vitória poderia ser tanto uma exultação e a honraria de um imperador, como também representar o ato do empalamento para os vencidos,
Então, por isso que o troféu de vitória ele foi chamado de cruxi e estauros pelos pais da igreja, pois essa também representava para os inimigos o ato do empalamento, ou seja, um instrumento de tortura e perdição. Mas voltaremos a falar disso mais à frente. Então, voltando sobre a representação de um deus, né? Vimos que os deuses pagãos, com os braços abertos, eles tomavam essa forma cruciforme para transmitir proteção, salvação e vitória. Então, por exemplo, numa guerra, os povos da antiguidade, até os israelitas, né? Eles consultavam o seu Deus, pedia proteção e bênçãos para assegurá-los de uma vitória sobre os inimigos, né? Inclusive lá em 2 Samuel capítulo 22, versículos de 1 a 3, após guerra ali Davi disse que Deus é sua rocha. Olha só, seu escudo e poderoso Salvador. Então, os pagãos desde a antiguidade também têm essa concepção, né, diante aos seus deuses. E essa representação do gesto é muito bem entendida quando imaginamos alguém, né, que amamos sendo ameaçado por outra pessoa. Aí entramos na frente para protegê-la e abrimos os braços, né, para abranger toda a pessoa amada como um escudo, né? E, inclusive a gente vê a imagem do Cristo Redentor no Rio de Janeiro, de braços abertos ali, ele está protegendo, né, abençoando, dando um sentido de abrangência. E no meio católico vemos os fiéis fazendo o sinal da cruz no peito, né, para ter o quê? Proteção e bênçãos, né? Inclusive quando acontece algo muito horrível, muito terrível, que ficam com muito medo, né? Você vê a pessoa fazendo o sinal da cruz, né? Várias vezes no peito, né? Bom, uma outra coisa que eu gostaria de evidenciar, já que a cruz é um instrumento de tortura, por que é colocada nos túmulos dos mortos? Essa foi uma pergunta que uma amiga de trabalho me fez há um tempo atrás, quando eu disse para ela que eu estava estudando sobre a cruz, né? Olha só o que diz aqui em Os Troféus Militares e a Memória da Guerra na Grécia Antiga, na página 228. Entre os gregos, é necessário, por exemplo, enterrar o morto de acordo com rituais determinados para que a sua alma não vague solta pelo mundo fazendo mal para os vivos. A mesma crença está por trás do costume de erigir um troféu sobre o túmulo, usando as armas do defunto. Este era destinado a acolher sua alma e a ele fornecer um suporte, substituindo assim o corpo que este já não possuía. Esses troféus funerários tinham a mesma forma e função que os troféus de batalha, pois com estes imobilizavam os espíritos perigosos. E continua. Nos troféus funerários, a ideia primitiva era de fixar um morto sobre a tumba para torná-lo inofensivo. Então, a cruz cristã, entre aspas, de hoje em dia é nada mais e nada menos do que o troféu de vitória dos gregos e romanos. Isso ficou muito claro para a gente, né? Vemos que toda a ritualística pagã da cruz, ela está infiltrada no cristianismo até hoje de uma maneira disfarçada. Então as pessoas, nesse caso aí, colocam uma cruz ao velar os mortos, né? E também sobre os túmulos, mas não sabe que é para que o espírito do morto não vagueie por aí, né? E com o objetivo de torná-lo inofensivo, né?
Então, será que você, ouvinte, ainda tem alguma dúvida de que a cruz é um símbolo pagão? Calma que tem muito mais a ser apurado, hein? Estou apenas começando. Então, para concluir essa parte aqui sobre os deuses, né? De braços abertos, chegamos à conclusão de que a cruz, na verdade, é um deus de braços abertos. Inclusive, a revista Despertai, número 2 de 2017, diz o seguinte no artigo sobre a cruz, né? É um dos artigos mais recentes sobre a cruz. Na verdade, eram os romanos que usavam o desenho da cruz para representar os deuses deles. Então vemos aí que o meu estudo está de acordo com o ensinamento mais recente aí da Associação Torre de Vigia, né? E então vemos aí que estou embasado, né? De acordo com a organização que eu faço parte. Mas se para nós para pensar, parece que Moisés ele estava imitando um Deus de braços abertos. Ou seja, ele estava fazendo o sinal da cruz e quando ele se mantinha nessa posição, realmente Israel ele vencia. Então o que você tem a dizer sobre isso? Bom, vamos analisar outras duas passagens no Antigo Testamento para poder responder essa pergunta, né? A primeira passagem é a de Josué, capítulo 6, versículos de 1 a 21, onde vemos que Deus disse para os israelitas marchar em volta da cidade de Jericó por 7 dias, com 7 profetas, que levavam 7 buzinas, mais a arca do pacto e tudo mais. No sétimo dia, os israelitas marcharam 7 vezes em volta da cidade, gritaram, né? E aí caiu as muralhas de Jericó, e Deus deu a vitória a eles. Uma segunda passagem é a de Josué capítulo 8, versículos de 18 a 26, onde Deus diz para Josué estender a lança em direção à cidade de Ai. E enquanto ele se manteve nessa posição, Deus lhe deu a vitória. Então, olha só, na primeira passagem, temos uma ritualística que Deus mandou fazer para assegurar da vitória, sem a necessidade de alguém se manter numa posição específica. Já na segunda passagem, Deus mandou Josué ficar numa posição específica para lhe assegurar a vitória. Mas Josué não estava ali de braços abertos, imitando o sinal da cruz. Então vemos formas diferentes que asseguravam a vitória, que nos faz concluir que não é a forma da posição que dava vitória, segundo o que Justino de Roma estava argumentando, ou que prefigurava algo, mas sim de que se manter numa posição ou fazer uma ritualística era uma questão de fé, né? E isso indicava claramente que era Deus que estava assegurando a vitória, e não suas próprias forças e táticas militares. Tá vendo? Era uma forma de mostrar que era Deus que estava dando a vitória. Então, como eu disse anteriormente, onde se encontra no Novo Testamento, pelo apóstolo Paulo, Pedro, João e etc., né? Essa interpretação, aplicação do Velho Testamento de que Moisés estava prefigurando a cruz. Não existe nenhuma menção sobre isso. Somente do que? De homens que se dizem ser os sucessores dos apóstolos. Então os pais da igreja eles estavam tentando se apropriar do símbolo da cruz, por raciocinarem com os pagãos e judeus de que esta foi prefigurada e já possuía um significado de vitória e também de condenação e desgraça aos vencidos, muitos séculos antes de até mesmo Roma existir. Mas para refutar totalmente essa interpretação, então vou mostrar que a cruz como símbolo pagão é muito mais antiga do que Moisés e a própria escrita da Bíblia, sendo assim impossível o plágio do paganismo. Então, olha só, os acontecimentos da guerra dos israelitas contra os amalequitas
se deu ali por volta de 1500 anos antes de Cristo. Então, o livro A Cruz e seus Simbolismos, na página 3, diz que a cruz remonta a mais de 4.000 anos atrás. Ou seja, mais de 500 anos antes da guerra contra os amalequitas. Também podemos ver nessa imagem, na tumba do faraó egípcio, da sexta dinastia, é datado de 2.300 anos antes de Cristo, e nós vemos aí o símbolo da cruz latina. Inclusive, mais à frente, vou explicar que a cruz como símbolo de vitória é um dos mais primitivos da humanidade. Eu apresentei somente esse exemplo por causa do tempo, né? Mas existem muitos outros exemplos, né? De que a cruz existia bem antes de Moisés, né? É só para deixar claro aí para as pessoas. Vejamos agora outro argumento que o pai da igreja, Justino de Roma, usou para tentar provar como o Velho Testamento indicava que a cruz era símbolo de poder de um reino ou império. O livro Patrística, Justino de Roma, da editora Paulus, Primeira Apologia, capítulo 55, nas páginas 71 e 72, diz o seguinte no tópico A Cruz Desconhecida pelos Demônios. Todavia, em nenhum lugar e em nenhum dos supostos filhos de Zeus arremedaram a crucificação, por não tê-la entendido, pois, conforme dissemos antes, tudo o que se refere à cruz foi dito de forma simbólica. Ela é justamente, como predisse o profeta, o maior símbolo de sua força e de seu império, como se manifesta ainda pelas mesmas coisas que caem sob os nossos olhos. E ainda, as vossas próprias insígnias deixam manifesta a força desta figura, isto é, vossos estandartes e troféus de vitória, com os quais em todo lugar realizais as vossas marchas, mostrando os sinais do império e do poder. Também, o livro Patrística, Justino de Roma, da editora Paulus, Primeira Apologia, agora é o capítulo 35, na página 51, diz o seguinte: escutai o que foi dito antecipadamente a esse respeito. É o seguinte: um menino nasceu, um pequenino nos foi dado, cujo império está sobre os ombros, aludindo essas palavras à força da cruz, a qual, ao ser crucificado, juntou os ombros. Podemos observar que Justino tenta reivindicar a cruz por citar o profeta Isaías, no capítulo 9, versículo 5, ou versículo 6, em outras Bíblias, que já havia predito que a cruz seria o maior símbolo de força e do império ou reino do nosso Senhor Jesus. Essa interpretação de que o império está sobre os ombros, aludindo ao instrumento que Jesus carregou, ou seja, ao troféu de vitória, está completamente equivocada. A expressão, ela quer dizer o quê? Quer dizer que a autoridade ou responsabilidade do futuro reino de Deus, ele repousa sobre os ombros de Cristo, e não a uma alusão ao instrumento que Jesus carregou, né? Então veja só como essa interpretação de Justino é equivocada, e depois irei completar todo o raciocínio, né? Em Isaías capítulo 22, versículos de 15 a 22, o profeta disse ao infiel Sebina que Eliaquim o substituiria como mordomo da casa do rei, colocando Deus, olha só, a chave da casa de Davi sobre o ombro de Eliaquim. É óbvio que Eliaquim não carregaria uma chave literal nos ombros, né? Isso tem um valor simbólico. Aqui significa que Eliaquim teria responsabilidade e uma certa autoridade.
Visto que uma chave em tais casos representava responsabilidade, autoridade, é bem provável que essa profecia, então, de Isaías 9,5, se refere a Cristo receber a autoridade do reino de Deus, conforme representado no pacto davídico, né? E também em Apocalipse 3,7, ele diz que Jesus, olha lá, possui a chave da casa de Davi. Então não tem nada a ver essa profecia de Isaías com o instrumento que Jesus carregou nos ombros, em sua execução. Na verdade, Justino estava tentando aludir ao troféu de vitória, né? Que desde Rômulo era a tradição do exército romano fazer seus desfiles triunfais diante do povo. Então, inclusive, Justino afirma que o exército romano realizava essas marchas triunfais, né, com os estandartes e troféus de vitória, com o objetivo de mostrar os sinais do império e do poder. Vejamos o que diz o historiador Plutarco, que viveu aí no ano de 46 a 120 depois de Cristo, em Rômulos, capítulo 16, versículos 5 e 6, tradução para o inglês de Bernadette Perrin, em 1914.